Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Tivemos a dinâmica de apontamento, tivemos também briga depois e antes da dinâmica, tivemos a prova de fogo. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. A gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Se você está nos ouvindo no YouTube, se você arrastar para o lado direito, o botão dos comentários vai aparecer a opção habilitar YouTube Music. Apertando em abrir app, você abre o YouTube Music automaticamente, consegue escutar o nosso podcast enquanto você deixa o seu celular com a tela bloqueada ou fazendo qualquer outra coisa. Você consegue nos ouvir sem precisar ficar olhando para a tela. E bom, agora sim, vamos começar falando sobre esta manhã. O que aconteceu durante a manhã da Fazenda? Gente, o Valério ele resolveu expor a opinião dele. Daí ele falou que ele acha, ele falou ali na cara ali da Rai ali, né, que a Rai tá no câmera trato. Daí falou pra Rai, eu acho que quem não ganha o reality é a Duda, Sayori, Carol e Dudu. Gente, alguém avisa pra este homem. Alguém, por favor, alguém mande um carro de som lá pra ele pra avisar que ele tá completamente errado sobre isso. E ainda mais, ele quis ainda piorar a situação. E ele falou que ele acha que quem está ali no páreo para ganhar a Fazenda é ele mesmo, Wallace, Rai, Matheus ou Michele. Ele acha que esses daí vão ser um dos grandes campeões da Fazenda 17. Ah, vai sim, vai. Pode confiar, Valério. Pode confiar. Aposte todas as suas fichas nisso. A gente tem que ter, assim, tem que ser muito louco, né? Pra você ter uma ideia completamente, assim, uma ideia completamente fora da realidade. A Michelle ganhar a Fazenda. A Michelle, que não faz um nada, só é fiscalizadora de comida. O próprio Valério, que também mal aparece também na Fazenda. O Matheus, o Wallace. A Rai dá pra entender. A Rai tudo bem. Mas assim, fala do Wallace, do Matheus, de ganhar a Fazenda. Ah, não ganha. Mas não ganha mesmo. E seguindo durante a manhã, a gente teve uma briga. Tivemos uma briga durante a manhã que o Matheus e o Sayori começaram a discutir sobre o Resta 1. Que a Carol e a Sayori estavam conversando sobre o Resta 1. Daí falou assim: ah, você falou, Sayori, sobre tal coisa. Você falou Mia Kuluk pra mim, daí a Sayori falou que não lembrava, daí a Carol falou assim, não, você falou isso daí pra mim. Daí o Matheus se intrometeu, daí falou assim, normal, Carol, ela fala que não lembra as coisas. E daí o Matheus se intrometeu na conversa da Sayori com a Carol. E daí a Sayori falou assim, Matheus, acho que você tá apaixonado por mim. E o Matheus falou assim, óbvio que não. Você não é meu tipo, tô falando com a Carol, nem contigo. E daí começa a discussão entre Sayori e Matheus. Que a Sayori daí respondeu, vai pintar seu cabelo, vai raspar tua... Vai reparar na tua mulher. Me beira não, Matheus. Vai olhar pra Maria, retocar seu cabelo que tá podre. Passou um mês e o cara ainda tá chorando. Fui restando no Resta 1. Boa, boa. Nossa, gente. A Sayori também, ela sabe ali atormentar também. Ela sabe ali responder o cara. E daí, o Matheus falou assim: ah, não tô nem falando contigo, não tô chorando, é a realidade, eu não esqueço. É só o Brasil continuar lembrando e saber o quanto você é mentirosa e falsa. E a Sayori ali, gente, alfinetando, falou assim, buá, buá, eu restei no Resta 1, buá, né, imitando o Matheus quando ele restou no Resta 1, quando isso daí aconteceu. Então, o Matheus, né, fica chorando sobre o Resta 1, lembra que o Matheus chorou, que ele sobrou no Resta 1, lembra? Acho que faz umas 2 ou 3 roças atrás. Então, tá pegando, tá pegando isso. Aí o Matheus daí continuou falando assim, eu não chorei, tanto é que eu ganhei a prova, e você não fez nada, e daí a Sayori daí continuou batendo na tecla, você chorou, você chorou. Aí começa uma discussão, né, total ali entre eles, daí o Matheus falou assim, eu chorei porque achei que tinha uma amizade com você, e a Sayori respondeu, aí o problema é seu, querido. Gente, que maravilha, que maravilhoso isso daí. Meu Deus, a Sayori, ela é muito, assim, é difícil da gente ver ela aparecer, mas quando ela aparece, é um negócio bom. Aí continuou falando assim, ah, isso parece trauma, Sayori, daí falando pro Matheus, isso daí parece trauma, já tem um mês já, supera, tal. E daí a Sayori, daí o Matheus respondeu, falou assim, é zero trauma, mas mostra o tanto que você é fria, e tá tudo certo, o Brasil tá vendo, e ele que nunca esqueça o quão você é falsa.
E a Sayori falou assim, mas eu voltei da roça, experimenta aí. E a Sayori, gente, a Sayori daí falou assim, o Matheus daí respondeu assim, mas isso daí quer dizer alguma coisa? Daí pra Sayori, pra Sayori realmente significa uma resposta pro público. O Matheus falou assim, na sua visão mínima de jogo, Matheus, que tu é muito jogador, né, cara? Tu é muito jogador, tu é o jogador master da Fazenda, né? Tu é o melhor jogador que esta edição já viu, não é? Deve ser, né? Pra ter tanto ego, né? Tanto ego, o cara deve ser foda pra caralho. O cara deve ser muito foda no jogo. Aí, gente, seguindo, Mateu, a Carol, daí entrou no meio também. Você vocês já conversaram já disso, já? Vocês já falaram já sobre isso, sobre o Resta 1 e tal? Aí o Matheus falou assim: já, mas falou um monte de merda. E a série continuou: é um trauma. E daí a Carol perguntou, né? Mas você gosta dela como amiga? O Matheus respondeu que não. Daí a Sayori falou assim: parece que gosta. Porque tá remoendo até hoje. E realmente, né? Até hoje o cara lembra disso. E logo na sequência começa outra discussão. Só que dessa vez envolvendo o Shia Mesquita. Porque lembra no episódio passado que a gente comentou que o Shia escondeu limão, né? O Xi achou o esconderijo dos limões do Mesquita, escondeu o espremedor de limão, então. Aí, gente, começa a discussão entre o Xi e o Mesquita, porque o Xi falou assim: eu peguei 13 limões dentro do teu bagulho de whey, daí peguei 5 deles e coloquei lá, porra. E o Mesquita daí falou assim: tudo bem, mas por que esconderam os restos dos limões que tinha lá na frasqueira? Aí o Xia, debochadíssimo, falou assim: ué, mano, aí já não sei porque somem 30, né? Falando que o Mesquita que some com 30 limão. Aí o Mesquita começou a falar assim: eu só uso só 3 limões por limonada. E o Xia daí falou assim: mas como é que some daí? 30 limões de um dia pro outro. Como é que acontece isso? Aí começa um grande ping-pong entre eles. Porque daí o Mesquita fala assim: mas aí falaram que fui eu, né? Que peguei os limões. O Xia falando assim: não tô falando que foi você. Tá assim, tá assim, Xia. Para de mentir, homem. Que tu falou com tuas letras que tu falou ontem. Você falou que o Mesquita tava pegando em mão, tava colocando até dentro do pote de whey dele, o saco de whey dele. É claro que é ele, né? Se achou dentro do saco de whey dele, é óbvio, né? Aí o Mesquita começou a falar assim: eu só usei só 3 limões, eu falei pra Michelle sobre isso. Gente, imagina tu tá numa casa onde não tem dono, né? Não tem dono ali dentro da fazenda. Aí você tem que ir ali para uma talvez comandante do lugar ali, uma fiscal ali, falar assim: eu peguei 3 limões, tá? Eu peguei isso, tá? Para, gente. Porra, parece criança. Meu Deus, é quase pior, viu? É quase pior. Porque você tem que ir lá falar pra Michelle: Michelle, eu peguei 3 limões, tá bom, Michelle? Michelle, eu vou fazer isso, Michelle. Gente, porque ali naquela casa ali, parece que todo mundo segue as ordens da Michelle. Eu não vejo a hora da Michelle cair na roça. E eu acho que neste Super Paiol ela não escapa, tá? Eu acho que ela não escapa. Mas vamos seguir na treta. Que o Xia daí começou a contar daí sobre os limões. Falou assim: chegaram 63, né, da outra reposição. Tinham 33. Quantos são? 30. Não tô dizendo que foi você os 30, mas foram usados 30. Daí o Mesquita falou assim: eu tô usando 2 limões para fazer, então não fui eu. E daí o Xia falou assim: tá bom então, não foi. Mas foram 30 de um dia pro outro. Então sumiram 30 limões de um dia pro outro. Daí o Mesquita, ele falou assim: o pessoal fica jogando em cima de mim, é culpa, e às vezes eu não sou culpado. Mesquita, coitado também, né? É muito coitado. Enfim, depois dessa discussão, gente, a gente vai para uma ideia do Xia. Que o Xia, ele tava conversando com o grupo dele, tava conversando ali com o pessoal, e ele resolveu botar em prática uma ideia que ele tinha pensado, que é de enganar o Dudu. E o Dudu tá caindo, tá? O Dudu tá caindo. O grande jogador master dessa fazenda tá caindo nos planos do Chia. E o Chia, ele colocou o plano do Dudu, o plano em prática de enganar o Dudu, dizendo que o Dudu é uma possibilidade de indicação do fazendeiro Wallace. E ele fez isso para saber qual é a estratégia que o Dudu vai usar. Gente, assim, de verdade mesmo, muitas pessoas falam assim: não, o Dudu é o maior jogador dessa fazenda. Gente, a verdade é que o Xia tá sendo o jogador master dessa fazenda. Master. O cara tá fazendo história nessa fazenda. O quão de estratégia que o cara ele é bom.
não tá escrito. Aí o Xia perguntou a estratégia do Dudu, né, como é que ele vai fazer, se ele for indicado pelo fazendeiro, daí ele falou o seguinte, né, falou que depende da casa, votar, né, como é que vai ser a maioria, e daí o Xia perguntou por quê, que depende da casa. Daí o Dudu falou assim, porque acontece o seguinte, tem a baia, certo? Quem tiver na baia não pode ser votado pela casa, mas pode ser votado pelo fazendeiro. Uma vez tendo a indicação do fazendeiro, tem que ver a segunda pessoa, porque é a segunda pessoa que puxa a baia. E ainda tem um lampião que mexe nisso tudo. E para você ver o como que o Dudu tá caindo na ideia ali do Xia, que depois o Dudu e a Tamires foram conversar, e daí a Tamires diz pro Dudu não confiar tanto no Xia. E o Dudu falou assim, não, ele tá sendo muito verdadeiro comigo. Eu tô confiando demais, ele tá sendo muito verdadeiro. Então assim, gente, o Dudu ele tá caindo nessa ideia do Xia. E na primeira oportunidade que o Xia tiver de mandar ele pra roça, de votar nele, ele vai ser o votado. O Dudu vai ser o votado pelo Xia. A primeira oportunidade que tiver, vai ser votado. Que fique bem claro isso. Aí, vamos para a prova de fogo. Na prova de fogo, 3 peões iriam descer para a prova e cada um deles teria um ajudante. O poder escolhido foi o poder, a opção B, que foi hoje seu voto valerá por 4. E também um adendo também, se caso o dono do Lampião for um dos eliminados na terça, ele escolhe alguém para ficar com os poderes, tá? Então, já fique sabendo já dessa informação, já se caso o Mesquita ele for eliminado, né, já sabemos já o que vai acontecer já com os poderes. E aí, vamos lá falar sobre a prova, gente. Sorteou as pessoas e daí deu Carol, Duda e Michele que iriam descer para a prova, mas como Carol e Duda fizeram a prova na semana passada, elas não poderiam jogar. Elas tiveram que escolher outra pessoa no lugar delas. Então, Carol passou a bolinha para a Maria e a Duda passou a bola para a Mesquita. E como é que ficou os ajudantes da prova? Maria escolheu Matheus, Mesquita escolheu a Sayori e Michele escolheu o Xia. E aí foram eles lá descer lá pro campo de prova. E quando eles desceram, gente, começou uma treta do nada, do absoluto nada, entre a Carol e a Rai. Porque elas começaram ali a discutir por conta de um tabuleiro que não foi lavado pela Rai. Né, uma peça ali que não foi lavado, né? Uma forma ali que não foi lavada pela Rai. Aí a gente começa uma discussão entre a Carol e a Rai, que a Carol daí começa a falar assim: lava, sua porca, tá fingindo que não tá ouvindo? E eu falo: lava, sua porca, lava, porca, porca, e você não tem empregada, lava, lava. Gente, aí a Rai não aguentou. Daí a Rai falou assim: lava suas calcinhas e para de encher o saco. Aí começa a discussão entre Carol e Rai, gente. E a Carol daí começa a falar assim: você tá metendo outro no forno e não lavou nem o que tá sujo ontem. E a Rai respondendo: você vai conseguir tirar minha paz. Na hora que eu quiser, eu lavo. E daí a Carol continuou: ontem, Rai, é de ontem. É de ontem, desde ontem você não lava. E a Rai respondendo: eu não vou fazer nada para te agradar. Fala com a Maria, eu faço comida e ela lava. Fala com ela. Daí a Carol falou assim: pode deixar então eu falo com ela. Gente, aí virou uma confusão. Que a Rai daí começou a falar assim: tá sem atenção, né? Que é um minuto de atenção. E a Carol falou assim: não tô sem atenção, não. Cansei de lavar essa vasilha aí. E a Rai daí respondendo assim: quer um minuto de atenção? Aqui não. Foi mais de um minuto, né, Rai? Foi mais de um minuto de atenção. E a Carol respondeu assim: eu lavei tudo, você foi aí, eu lavei a batata, você tirou a batata do tabuleiro e deixou. Você tá metendo outro tabuleiro no forno. E nem o de ontem tu lavou, caralho. Pelo amor de Deus. E a Rai respondeu: a casa é tua agora? Tô na tua casa? E a Carol respondendo aí: não, mas quem lavou várias vezes a louça aqui fui eu, gente. Aí a Carol começa a repetir daí de novo: porca, porca, você é porca, você não sabe viver em coletivo, porca. E a Rai respondendo ali: então eu lavei várias vezes também, meu amor. Não tô aqui pra te agradar, tá achando ruim? Bate o sino. Até, gente, que a Carol, ela foi ali, ela levantou do sofá, porque ela tava no sofá e a Rai estava na cozinha. Ela levantou do sofá, pegou ali a tábua e daí começou a falar assim: aqui o tabuleiro que você não lavou, e agora outro com a mesma batata. Aqui, ó, mais um que você vai sujar. E a Rai respondendo: da próxima vez você faz sua comida, porque você é tão preguiçoso que nem isso você faz.
E, gente, a treta daí continua. Que a Rai começou a falar assim: pronto, amor, já lavei já. A Rai, ela realmente foi lá lavar. Lavou ali o raio do negócio ali que a Carol queria que ela lavasse. Ela falou assim: thank you, graças, muito obrigada, rainha do nada. E a Rai ainda falou assim: ah, eu lavei. Foi esse aqui, só pra te lembrar. Foi esse aqui. Foi que eu sujei, tá? Foi esse. Aí a Carol começou a falar assim: ah, eu me confundi, tem duas suas, tem dois negócios aí que tu não lava. E daí a Rai falou assim: tá cuidando tanto da vida dos outros, tá cuidando errado, hein? Gente, aí continua a gritaria ali entre elas, ali a treta ali entre elas, que a Raida começou a chamar a Carol de mandona, de dona da casa agora. A Carol falou assim: eu não sou não, mas não sou obrigada a ficar lavando toda hora as coisas que você suja. E depois você tem a cara de suja. Depois quem tem a cara de suja sou eu. O banheiro você caga, eu lavo também, porca, várias vezes. E a Rai, gente, a Rai, ela que é amiga aquela amiga. Pensa naquela amiga muito leal, porque ela jogou a Maria também na fogueira. Falou assim: a Maria também faz isso, também de não lavar as coisas. Daí a Carol falou assim: só usa o nome da Maria, né, Rai? Ela é sua empregadinha, né? A Martina saiu e você pegou outra mucama. E não é lavar, é faxina que eu aprendi com a minha mãe. Depois, gente, de muita discussão entre elas ali, começa um outro assunto, porque a Rai, ela puxa o assunto que a Kate estava sendo manipulada pela Carol. Aí a Carol respondeu assim: eu fui a única participante que falou que se eu ganhasse, dividiria com minha amiga. Nem ela falou que dividiria comigo. Só para você tomar no seu toba agora e calar sua boca. Nem ela, a própria, não me falou nada. Se daria algo se eu ganhasse. Daí a Rai falou assim: tá bom, se ganhar, divide. E que lá fora você não precisa, né? Aí vai distribuir o dinheiro. Da Carol respondeu, falou assim: aí quer me menosprezar, fala que eu não tenho cérebro, mas no final vocês estão assustados. E é isso que vocês estão assustados. E tem que ficar mesmo. Daí a Rai perguntou: assustado o quê? Com você? E daí a Carol falou assim: acabou de falar que eu sou soberba, eu vou ganhar o programa. Então tá incomodada, tá com medo. Quem tem brioco tem medo, né, Rai? E assim, gente, a Rai já tava cansada já dessa discussão. A Rai já tava cansada, já falou assim: ah, tá bom, Carol. Aí tá bom. Mas a Rai, ela não. A Carol, ela não tava cansada. A Carol, ela não estava cansada. Aí começou a falar assim: no Brasil, realmente, as pessoas como eu, negra do cabelo crespo, são discriminadas. Pra falar que, não, que são porcas, sujas. Mas quem tem a ficha suja são as branquelinhas do nariz arrebitado que está suja e cheia de processo até o talo. Ela falou assim: ah, vai na pauta de racismo, vai. Ela só tem essa pauta, Brasil. E a Carol ali continua assim. Aí tem uma preta que nem eu, numa loja, acha mesmo. E igual você. A sua cara já fala tudo. Pois é, né? Aí vem uma branquinha safada criminosa. Ninguém acredita. E a Rai começou assim: então cala a boca e fica quieto. Fica no seu cantinho que eu fico no meu. E a Carol ainda continua ainda chamando ela de porca, de safada. A Carol continua ali chamando a Rai de porca. Aí a Carol, ela ressurgiu uma fala da Rai dizendo que ela foi a Carol dizendo que a Rai chamou ela de Jojo Todinho. Eu falei assim: você acha que eu deveria ter vergonha disso? De eu ser igual a Jojo? Daí a Rai falou assim: Jojo é maravilhosa, autêntica. Jordana, um beijo, meu amor, te admiro, te acho incrível. Você nunca vai ser igual. Você não é autêntica, tá tentando copiar uma pessoa que é autêntica. Ela tem autenticidade, coisa que você não tem. Já vi no primeiro dia, a Carol continuou: coitada de você, vai limpar essa ficha suja e depois a gente conversa. E assim se encerra esta discussão. Aí vamos para a prova, gente, porque a prova exigia o seguinte: uma das pessoas ali da dupla ficava vendado, enquanto a outra iria coordenando. Então, você tinha que falar assim: ah, vai para frente, vai para trás, vai para o lado. Você tinha que ir ali falando ali para a pessoa ali o que tinha que fazer. Tinha também um gabarito do que seria. E daí, cada participante era um pedaço de pão. Então, tinha a parte de cima do pão e a parte de baixo do pão. E daí vocês tinham que montar um sanduíche
né? Tinha um monte de peça ali gigante ali, né? De hambúrguer e tal, tinha que montar um sanduíche. Logo depois, né? Depois que a pessoa que tava ali com os olhos vendados pegasse todas as peças, colocasse todas as peças igualzinho, né? Igualzinho do gabarito, teria que acabar o tempo ali, teria que acionar ali o cronômetro ali para acabar o tempo. E, gente, vamos lá sobre essa prova, porque essa prova teve polêmica, tá? Essa prova teve polêmica, teve muita polêmica. Começou com a Maria segurando o lampião e a Michelle com o colar. Porque elas queriam trollar a Sede. Queria brincar com a Sede ali. Porque quem de verdade ganhou a prova foi Mesquita. Mesquita ganhou a prova de fogo. E ele torna-se assim o dono do lampião desta semana. Aí fizeram a ideiazinha ali de trollar a casa e tal. E a baia da semana ficou o seguinte: Carol, Kate, Maria e Michelle. Aí a Carol pegou panelinha pra bater, né? Enquanto tinha treta. Porque, gente, a Duda, a Carol e a Saori não ficaram felizes com isso. Porque a Duda começou a falar assim: ah, que puxada gostosa, ai que maravilhoso. A Carol falou assim: ah, o cozinho fica onde? Na palma da mão. Gente, a Carol é maravilhosa. Meu Deus do céu. E a Saori daí falou assim: eu ouvi ontem do Matheus, você não ganha nada. Falou que eu não presto pra nada. Tá aí. Porque quem o ajudou o Mesquita a ganhar a prova foi a Sayori. Então por isso que a Sayori ela está batendo boca ali com o Matheus ali, falou, né, que o Matheus falou que eu não ganhei nada, tá aí. E aí, gente, a Carol, ela não satisfeita, ela foi lá no quarto lá confrontar a Maria, porque a Maria puxou ela pra baia. A Maria puxou ela pra baia e a Michelle também puxou. Também deu a puxar na baia também, da Carol e da Kate. E a Maria e a Michelle que fizeram, né, este acordo aí de puxar as duas. E aí a Carol foi lá dentro do quarto lá confrontar a Maria. Daí falou assim: ei, Maria, tu livrou o butico de homem, de macho, né? É você e o Michelle que vão ser puxada, tá? Já que o poder está no amiguinho da Carol, né? Que é o Mesquita. Então fica mais fácil do poder vir algo para jogar a Michelle ou a Maria na roça. E o Dudu já começou a coordenar já a roça. Ele foi lá falar lá com o Toninho e daí falou que acha que a Duda e Sayori vão ser movidas ali pelo ódio e que elas irão utilizar a chama do lampião para puxar a Maria para a roça, né? Porque a Maria mandou as aliadas para Baia. E lembra que teve polêmica? Então, a polêmica desta prova foi o seguinte: que a Galisteu, né, ali segundo o pessoal ali que voltou da prova, a Galisteu ela tinha anunciado que quem ganhou a prova fez a prova em 1 minuto e meio, 2 minutos e meio. Eu acho que foi isso, foi 2 minutos e meio, 3. Foi entre esses 1 a 3 minutos. Já os outros já fez acima de 5 minutos essa prova. Então, começaram a duvidar do resultado dessa prova. Que a Tamires ali foi contar para os aliados que o Xia estava duvidando do resultado da prova. E a Tamires chegou e falou assim: ah, o Xia está duvidando do resultado da prova. Estão lá se divertindo, duvidando do jogo, falando que quer que o ADM reveja o resultado. E a Tamires, ainda nessa mesma conversa, diz que jamais jogará de novo com a Carol, porque ela não quer decepcionar a Gabi Spanik. Ah, gente, a Gabi Spanik tem tanta coisa melhor para fazer aqui fora, aqui, ela tá morando agora no Brasil, ela tem muita mais coisa para resolver do que ficar vendo a Tamires ela ficar de amizade ou não com a Carol. Tem muito mais a resolver, né? E também, ainda sobre duvidar do resultado da prova, a Maria levantou dúvidas também sobre a prova. A Maria falou assim: ah, achei a Michelle muito mais rápida, foi muito zoado isso. Daí o Matheus falou assim: porra, 1 minuto e meio, quase a mais, estranho, né? Sei lá. Falei: será que ele, o Mesquita, fez a prova com a cabeça levantada? Sabe aquele migué? E daí a Maria falou assim: mas não tem como. Mas é muito tempo a mais, muito. Então eles estavam ali duvidando sobre o resultado da prova. E o Xia também estava combinando também sobre a roça. Chegou a dizer ali para Michelle que Sayori vai estar no primeiro banquinho da indicação do fazendeiro. Vai ser indicado pelo fazendeiro Wallace. E essa ideia, essa história aí chegou nos ouvidos do Dudu.
E o Dudu foi lá contar pra Sayori lá que ela vai ser indicada pelo Wallace. Não falou claramente que vai ser indicada. Falou assim, você tá entre a lista dos prováveis, hein, do Wallace, pra você ser indicado. Só isso, só. Não falou que é certeza. E também não sabe também a certeza também do Wallace, mas a gente sabe, né, segundo o Shia, que a Sayori vai estar na indicação do Wallace. E vamos para a dinâmica, gente, de hoje. Nossa, pense numa dinâmica que começou com muito sabonetagem, mas depois deu uma melhorada. Depois deu um negócio ali legal. Porque de início, gente, foi sabonetar atrás de sabonetada. Então, se segura. Se segura você que está nos ouvindo. Se segura. Você que tá aí no ônibus, tá aí em qualquer outro lugar, tá aí fazendo exercício. Vamos agora para a dinâmica do apontamento. Essa dinâmica consistia no seguinte: tinha que apontar quem é o manipulador. Quem que é o grande manipulador da fazenda? Olha, assim, o público olhando aqui de fora aqui, eu pelo menos diria que o Chique é o maior manipulador desse jogo inteiro. Inteiro. O cara ele consegue manipular até o Dudu, até faz o Dudu comer na palma da mão dele. Isso daí, poucos que conseguem. E daí começou com o fazendeiro, né? Como sempre a dinâmica começa com o fazendeiro. E o Wallace ele apontou o Dudu como manipulador. E daí falou o seguinte: é uma pessoa que sobrevive no jogo vendo algumas cabeças. E é isso que eu gosto demais disso. Começou com a Ioná, a primeira punição da casa, em que eles fizeram uma grande dupla e conseguiram manipulá-la até certo ponto. Até que foi conivente para ela. Quando ele percebeu que ela só fazia o que era conivente para ela, ele se afastou. Sobre a roça da Tamires, não foi nada por acaso. E ela foi premeditada do começo ao fim. O Dudu é um grande manipulador da Sayori, da Duda, de todo o time que ele jogou junto. Porque sabe convencer as pessoas, principalmente quando não tem maturidade. Palmas, palmas para o Wallace. Finalmente aconteceu algo inédito. O Wallace ele tem um argumento. Finalmente aconteceu isso. Ó, é muito, mas muito pequeno acontecer isso. É muito pequeno acontecer esses momentos. Então, vamos aproveitar este momento agora. Que deu um negócio ali de lucidez ali no Alas, ali do nada. E daí o Dudu respondeu, falou assim, você abriu o seu discurso falando que eu era manipulador e eu vendi algumas cabeças. Isso não aconteceu. A gente nunca teve tanta conversa assim. E entendo que você disse que eu só manipulo e não articulo o jogo. Daí o Wallace falou, né, pra manipular tem que articular. E é verdade. De certo ponto é verdade. Aí o Dudu falou assim, quando você cita a questão da Ioná, não foi ela que se afastou por conveniência. Se fosse isso, ela não teria saído. Foi justamente nesse rompimento, quando ela traiu até os seus princípios, que teve até aqui, que justifica uma saída da parte dela. Não foi, né, Dudu? Porra, Dudu, o público tava tão dividido nessa roça, menino. A mulher quase saiu com 30 e pouco por cento, quase. Ficou perto disso. Não foi esse negócio exorbitante, tipo assim, ela traiu os princípios dela. Não, não foi nada disso, tá? Seguindo a dinâmica, próximo a apontar foi o Toninho. O Toninho apontou o Dudu também como manipulador. Aí o Toninho, né, sempre muito engraçado, sempre muito carismático. Falou assim, no dia da punição da piscina, eu falei assim, cara, um bom manipulador. Daí o Dudu já cortou já o Toninho. Daí falou assim, é bom pontuar que a Ioná sempre reclamava. Ioná nunca sobrou no Resta 1. Quando a casa inteira foi contra ela, a gente estava lá votando diferentemente da casa. Ela teve todo o respaldo. Óbvio que nas últimas dinâmicas, quando você é apontado ou atacado, geralmente se defende apenas atacando e não reconhece. Não tem gratidão para reconhecer os bens, mas o público conhece as conversas que eu tive com ela em particular e que foram positivas para ela no jogo. Daí o Toninho continuou. Inclusive, ela deu um tiro no pé e até parou. Ela esfriou e começou a dar tiro no pé, como deu. Como fio, embora agora nessa roça, como tema manipulador, eu te achava um bom manipulador. Ah, Toninho. Porra, Toninho, porque o cara manipulava a Ioná. Só por causa disso que ele é o grande manipulador master. Pelo amor de Deus, gente. Enfim,
Próximo foi a Tamires. A Tamires citou Matheus como manipulador. E a Tamires disse o seguinte: vou chamar uma pessoa que sonha em ser manipulador, que sonha em ser um articulador, mas é um baita de um fracassado. Talvez ele consiga manipular a Maria, mas ele se esconde atrás do Tia, do Wallace, que são pessoas que ele pega para falar. O que vamos fazer agora? Vamos articular? Daí o Wallace interrompeu, o Wallace entrou ali na conversa ali que ele foi citado. Ele falou assim: no dia da sua roça, a gente fez uma pergunta pro Dudu. Quem você acha que veta o Nizam na prova? O nosso objetivo era restar. Sayori ou Duda iriam restar. Você foi escolhida para poder restar no Resta 1 e vetar o Nizam. Daí também ele falou assim: mas nunca ficou claro quem tomou essa decisão. Vocês falaram que foi o Dudu. E foi. E foi, Tamires. Tu tá muito cega por ele, tá? Porque é o Dudu, gente, que fez ali a Tamires. Porque assim, surgiu o nome da Tamires, só que ele não defendeu. Ele falou assim: ah, tá bom, pode ser ela. Tanto é que passou VAR, né, na edição, mostrando essa conversa dentro da academia. Então, assim, não foi algo por acaso. Mas seguindo sobre o Matheus. O Matheus falou assim: só uma pergunta. Quem teve embate comigo? Quando teve embate comigo? Quando você teve? Também falou assim: você tentou várias vezes falar da louça quando votou sem necessidade. Daí o Matheus falou assim: sim, na primeira semana. Quero saber de embate, não de voto. A justificativa na primeira semana foi que você foi uma pessoa que menos conversei na casa. Teve algum outro embate que tentei puxar com você? E da Tamires respondeu: outro dia você veio falar da louça e ficou jogando piada. Aí o Matheus falou assim: é só isso que você acha que é embate comigo? Isso não é embate. Eu nunca tentei criar embate. Sou um manipulador, nunca tentei ser. Até porque o jogo é individual. Já tive embate com Xia, mas quando peguei o poder de fazendeiro e ele o Lampião na mesma semana, por acaso, estávamos treinando e começamos a conversar. E ali surgiu a ideia de por quê? Por que não usar o poder junto essa semana? Eu fui uma pessoa que falei para você restar. Não foi exatamente o Dudu. Falei que queria que uma de vocês restassem. Ai, gente, aí a Tamires. Tamires muito planta, gente. Pelo amor de Deus. Por que que deixaram esta mulher ficar e tiraram a Ioná? Por que, gente? A mulher não sabe nem argumentar contra o Matheus. Contra o Matheus, gente. Meu Deus do céu. E o próximo, para piorar tudo, é o Dudu. Que o Dudu ele citou o Toninho como manipulador. O Toninho. Eu vou ter que repetir de novo. O Dudu, o jogador master, né? O pessoal que adora ele, adora colocar ele lá no teto, né? O jogador master sabonetou na dinâmica do apontamento. Colocou o Toninho como manipulador. E daí o Dudu falou assim: ah, eles tentam vender uma imagem como se eu colocasse cabeça na roça. Você foi pra roça, mas você foi querendo? Daí o Toninho falou assim: ah, acabei tendo que ir, né? Daí o Dudu falou assim: não era vontade dele. Galisteu deixou muito claro que tem que fugir da roça. Eu te chamei aqui não só pela questão de manipulador, mas para deixar claro que quando você esteve na roça, você não quis estar lá. Ah, Dudu. Porra, Dudu. Ah, tu vai sabonetar agora? Agora, homem? Pô, não é possível, gente. É muito sabonete. Que esse daí é o grande jogador, né? Que o pessoal adora pintar ele como campeão. Sendo que o cara não faz nada. Nada. Seguindo a dinâmica, a gente tem o Krell. E o Krell citou o Dudu como manipulador. Aí falou o seguinte: você é um dos grandes manipuladores dessa edição. E não tem ninguém que chega próximo a você. Eu nem entendia o jogo e via você mexer em algumas peças. Teve um momento que eu te critiquei, que pensei que algumas ações suas eram demais. Mas entendi que você era um grande manipulador, como um polvo que tem cabeça e tem tentáculos. Este polvo se quebrou, mas você continuava manipulando o grupo. Você consegue manipular até o texto que é dito no depoimento das pessoas. Isso é muito formidável. Passar credibilidade no texto de um grupo em questão de dias ou horas. Acho um grande manipulador de forma positiva. Você é um grande manipulador. Da Dudu respondeu: quando se mete no reality, as brigas começam no meio em diante, mas essa edição esquenta. E acredito que é por causa de algumas atitudes, mas visando o lado artístico do programa. É bacana receber esses feedbacks, tá? Ai, gente, mais um sabonetando, o Creu também sabonetando também. Assim, o Creu, tudo bem, a gente já espera já, né, dele sabonetar.
A Carol daí falou assim, sem sabonetar, o Brasil quer ver verdade, né? Ai, Carol, ainda bem que alguém teve que falar isso, porque se não fosse tu, moça, se não fosse tu, Carol, não ia pra frente. Tanto que não ia pra frente porque o próximo foi o Chia, que citou a Carol como manipuladora. E o Chia começou a falar o seguinte: você pega o trem andando e fala nele sem saber. Hoje eu tava falando com o Mesquita sobre o assunto do limão, que ele tava mentindo, dizendo que tinha devolvido. E é só o jeito dele ser. Que ela entra e quer se intrometer em tudo que é assunto que não é chamada. Eu respondi o seguinte: estou falando com ele, e você falou, fala pra ele dos vários limões que estavam na gaveta do Toninho. E eu pontuei que eram 5 limões. Não falava com o Sayori e as meninas há um tempão. E quando vê que muda o jogo, tem que ser conveniente. E daí a Carol respondeu: ele falou que sou uma péssima manipuladora, mas nunca tentei manipular. O Chia faz parte de um grupão que desde o primeiro dia fui massacrada. Falaram que eu tinha excesso, que não gostava da minha personalidade. Daí a Raida se intrometeu, daí falou assim: continuo não gostando, soberba, nojenta. E a Carol continuou: na sua vez você fala. O Chia fala que eu sou manipuladora, mas ele é. Ele que cisca de galho em galho. Eu o trato bem, mas as pessoas confundem tratar bem, ser gente boa, com acabar querer aproximação. Eu jogava com as meninas antes, mas temos personalidades diferentes. Foi até por causa dele que eu saí do grupo, porque falaram que eu queria passar a mão na cabeça dele, que ele brigou com o Wallace, que ele falou que socaria a cara de 10 pessoas. Eu pulei no grupo e falei: eu vou falar que nessa o Chia tá limpo. E começaram a falar assim: não, você não pode passar a mão na cabeça do Chia. Matheus foi um que falou. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Não aceito ser mandada. Gosto de mandar, mas não aceito ser mandada. O Chia falou pra mim uma vez e falou: você não sabe nem montar uma frase. O Chia vem há tempos ensinando que eu sou analfabeta. Aí o Alan se intrometeu na conversa e falou assim: você tá mentindo, Carol. Você se afastou da Duda e da Sayori quando elas quiseram se meter no seu negócio com a Yona. Fale a verdade. Daí a Carol falou assim: e toda hora é isso. Eles querem que você dite pra eles passarem por cima. Não vou. Ele veio com essa insignificância dele falar que eu sou burra. Deve ser porque ele tá do lado de uma mulher que é inteligente. É o Xia, ainda citando o Xia. Ele acha que é um grande manipulador, mas nunca fui pedir voto para ele. A única roça que ele votou comigo foi a roça da Ioná. Que eu falei, esse é o momento. Daí o Xia falou assim, a seu pedido. Que fique claro, Ioná. Mandou bem. Ela saiu. Aí a Carol falou assim, posso continuar? Posso terminar? Posso? Ali com as meninas, ninguém manipulava ninguém. Eles não sabem como a gente conversa, como a gente treta. Nisso daí, gente, a Carol daí começa a chamar o Chia e o grupinho dele de Água Fiestas, que traduzindo é estraga prazeres. E daí a Carol fala assim: se eu tenho tanta titica na cabeça, por que se incomoda tanto? Se meu jogo fosse tanto de merda, não se incomodaria igual tá incomodado. Daí o Xian responde assim como você se incomoda com o meu, com o do nosso grupo. Daí a Carol fala assim: você é falso, sorrateiro, e tá onde te convém. Você mantém essa pose para ficar chamando a gente de burra, sendo que Xia não fez estratégia nenhuma. Disse ele que tem os 4 poderes: o fazendeiro, o mandato da casa, a puxada da baia. O recalque dele comigo é que eu não concordei com a estratégia. Que foram cabeças fracas que concordaram. Em espanhol a gente fala água fiestas, aquela pessoa que estraga a dinâmica do programa. Se jogarem na roça e nem subirem tag, e nem subirem nas trends, pagaram maior mico. E ainda continuou, ainda falou assim: você é fraco, Chia. Vai dar tchau. Você e seu grupo Liga da Justiça e se esconde atrás da Michelle. Porque todas as mulheres da casa são burras. Só a Michelle que é inteligente. Acorda, Chia. E o próximo, gente, Ai, gente, tem que falar mesmo do próximo? Tem mesmo? Que o próximo é a Michelle. Aí a Michelle apontou o Chia como manipulador. Daí imagina o que vai sair. Vai ser a grande estratégia da Michelle. Vai falar assim: não, Chia, você é manipulador, Chia. Vai falar isso? Vai. Vai falar assim, mais uma vez. Ela tem a voz calma. Mais uma vez, falaram que eu sou manipulada pelo Chia.
Não sou manipulado pelo Chia. O Chia que eu conheci aqui mudou minha vida. E eu abri espaço para ele. Ele tem o jogo dele. E eu tenho o meu. Ah, chata demais, viu? Meu Deus, quanto sabonete! E o próximo foi o Matheus. Matheus citou a Carol como manipuladora. Aí o Matheus falou assim: você tenta ser uma pessoa boa, manipuladora e articuladora, mas isso rebate em você. Se você estivesse lá fora e alguém fizesse um ato de racismo contra você, o que você faria? Daí a Carol falou assim: a gente fala em processo, em filmagem. Meu celular é minha arma. Daí o Matheus respondeu: e você falou que a primeira resposta seria processar e tudo mais, né? Acabou de falar que é isso. Acabou. Pô, Matheus, acorda pro jogo. Acorda pro jogo. Ela acabou de falar que realmente ia processar. Que lá fora ia processar, Matheus. E a Matheus falou assim: semanas atrás você disse que Tamires cometeu racismo contra você. Mas essa atitude não condiz com o que você fez lá fora, com o que você faria lá fora. Daí a Carol falou assim: sim, porque aqui tem que conviver. É, óbvio. É meio óbvio, né, Matheus? Mas o Matheus não entende. Daí a Rai daí entrou, daí falou assim, a Rai entrou na discussão, daí falou assim, ela esvazia a pauta todos os dias. E a Carol daí falou assim, tu é porca, já já eu te ponho aqui. Aí o Matheus, gente, chato demais, falou assim, você realmente sofreu isso e tá se contradizendo. Ou usou isso para se sobressair em algum apontamento. Ah, Matheus, chato, né? Chato demais. E daí a Carol continuou. Eu falei do grupo quando você virou para mim e falou que sairia se eu passasse a mão na cabeça do Chia, porque tudo era o Chia que tinha ficado explosivo do nada. Aí o Matheus respondeu. Assim, eu jogo coração. E depois de ver algumas atitudes, até minhas, eu decidi dar 2 passos para trás e gosto da frieza agora. Por isso faço acordos com o Chia. Sobre isso, sobre do grupo, eu acho que remete um pouco ao primeiro apontamento de desembarque. Eu lembro que falei em algum certo momento do jogo, talvez a gente teria algum embate, porque você é assim, muito espontâneo, fala alto, grita e tudo mais. Mas acho que esta automanipulação, por ter voltado por grupos das meninas, está virando um pouco igual a elas, que não fala na cara. Então, esse grupinho que ele está citando das meninas é Carol, é a própria Carol, Duda, Sayori, Kate, né, de falar nas costas e daí não falar na frente. E, gente, a Carol ela tava pouco se importando ali pro Matheus. Teve um momento que ela dançou um forró, teve um momento ali que ela começou a dançar, por quê? Por que ela começou a dançar um forró do nada? Porque, gente, em algum local ali vizinho ali da fazenda, tava tocando um forró. Dava pra ouvir um pouquinho ali do microfone ali. E a Carol falou assim, tá gostosinho, tá, esse forró e tal, né? Ai, gente, não dá, não dá. Não dá pra odiar a Carol, sério. Não consigo odiar a Carol. Mas seguindo no assunto sério. A Carol daí falou sobre a acusação de racismo contra a Tamires. Eu falou o seguinte, num momento certo, eu decidi apagar e deixar que o Brasil responda a isso, beleza? Eu tirei esse peso do meu coração, porque ao contrário do que eles querem, que eu andava amargurado pelos cantos, daí o Matheus cortou. O Matheus cortou ela, daí falou assim: você sabe que acusar uma pessoa de racismo é grave, né? Daí o Wallace também entrou na discussão, daí falou assim: você acusou uma inocente. Quando você voltou a andar com ela, você provou que ela era inocente. E a Carol mandou o Wallace calar a boca, falou assim, meio metro de homem, continuou no meio metro, daí o Wallace continuou ali. Falou assim, você justifica seus ataques contra as mulheres usando seu cabelo e sua pele. Você é conveniente de pautas, irresponsável. Aí começa uma discussão. Começa uma discussão porque o Matheus falou assim, seu erro foi você acusar ela de racismo, depois andar com ela. E daí a Carol respondeu, pense o que você quiser. Já ouviu falar de perdão? Se você é rancoroso e amargurado, o problema é de vocês. Eu decido que vai me ferir ou não. E daí o Matheus falou assim: e decide quem vai ferir também. Porque quando você acusa uma pessoa de racismo, né? Você acusa uma pessoa de racismo, não tem a responsabilidade. Aí a Carol respondeu assim: enfim, eu decidi que quem vai decidir isso é o Brasil. Porque nem o programa interferiu, ninguém falou nada. E daí o Wallace também se intrometeu, daí falou assim, você cometeu calúnia? E a Carol falou assim, você é um merda, você é um merda, piece of shit, faz melhor e me tira daqui, se você é um sujeito homem. E o Wallace aí continuou ainda falando sobre a Carol, e daí falou assim, você falou que o Brasil tava aplaudindo o Fernando, que achava que estava sendo engraçado ele,
passou vergonha se produzindo toda pra sala, vergonha nacional. Aí a Carol falou que o pessoal da casa ali é dodói e que se incomoda com qualquer coisa. Daí o Alan falou assim: vai chamar o psicólogo pra Maria também? Enfim, depois de muita discussão, acabou esta discussão e vamos para a próxima pessoa de apontar, que foi a Maria. A Maria daí apontou o Dudu e falou assim: percebi seu lado manipulador quando a gente estava colocando o Fernando na roça e peguei uma conversa sua com o Tamires. Vai lá, dê seu barraco. Em questão de jogo e entretenimento, você consegue entregar isso. Até a Dudu falou assim: eu me orgulho disso. Porque a Gabi Spanik fazendo um protesto dizendo: Tamires, reaja. Minha atitude foi até antes da Gabi. Não abaixa a cabeça para este homem agressor. Ah, Dudu, tu é muito foda, né? Porra, Dudu, parabéns pro Dudu, né? Que ele sempre empodera as mulheres. Parabéns. Muitos parabéns aí pra ele. Aí a Maria falou assim: ah, Carol, eu até te chamaria, mas eu não tenho paciência, porque você saiu da água pro vinho e se tornou uma pessoa insuportável. Ah, Carol respondeu, falou assim: você é super manipulável, gatinha. Você vai sair rolando daqui. Aí a Maria falou assim: ah, eu sei o meu caminho de casa. E a Carol falou assim: então manda o Uber aqui, chama o Uber. Aí, gente, não dá. E o próximo foi a Rai. E a Rai citou o Dudu como manipulador. Daí falou assim: todo mundo já viu o jogo do Dudu. Viu o grupo que ele formou. Viu as manipulações que ele fez com a Ioná. Ele falou que você ela falou que você mandava. Quando eu e as meninas temos brigas, você manipulava as meninas com alguns xingamentos, porque você não tem coragem de falar para mim diretamente. Porque seria machismo da sua parte. Tava tendo uma briga com a Sayori e vi a Sayori perguntando o que falar para me ofender. Você é um péssimo manipulador. Já foi um bom manipulador. E hoje acho que você é um péssimo manipulador. Tá se perdendo pro grupo. Tá indo pro lado Chia. Olha, gente, desta vez a Raya ela tem total razão, viu? Gente, ela acertou tudinho aí. Daí o Dudu respondeu, daí falou assim, por quê? Péssimo manipulador. Daí a Raya continuou. Porque você não tem coragem de falar na cara. E precisa das mulheres o tempo inteiro. Gente, parabéns. Finalmente alguém falou uma verdade na cara do Dudu. Aí a Raya falou assim, você é o primeiro a deixar a briga acontecer para ter audiência. E realmente, né, o Dudu ele é o primeiro a fazer isso. Tanto é que aquela briga lá do Edredom, né, aquela discussão lá do Edredom, que a Martina foi expulsa até, o Dudu ele chegou a tretar com o Valério, ele tentou ali a gritar com o Valério, porque o Valério estava entrando na frente da briga ali para tentar apartar a briga. Então ele brigou ali com o Valério para a briga continuar. Ele é o primeiro a querer que a briga continue. Daí o Dudu respondeu assim: mas quanto mais gente assistir, é melhor pro programa, para mim, para você. Esse é o problema, gente, do Dudu. Sinceramente, esse daí é o grande problema do Dudu. O Dudu ele não entrou ali como participante. Ele entrou ali com a cabeça de tipo assim, não, eu vou fazer o programa. Eu vou ser o diretor. Não, eu vou fazer acontecer. Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou apresentar esse programa. Assim, ele entrou com uma cabeça, gente, de diretor, sendo que ele não é diretor, ele não é ninguém da produção. Ele é, ele é um mero participante. Ele deveria se colocar neste posto de participante. Tudo bem você, tipo, deixar a briga acontecer, né? Você apoiar a briga. Mas ele pensa muito mais na audiência do que fazer o próprio jogo. É inacreditável isso, gente. A pessoa entra lá com a mentalidade de fazer o programa acontecer, sendo que ele é o participante. Ele não é a produção para pensar em dinâmicas, pensar em como fazer a audiência aumentar. Ele não é nada disso. Próxima pessoa foi a Kate. E a Kate citou o Chia como manipulador. E daí a Kate falou o seguinte: conversei até mesmo com o Dudu e o Creu. As situações tem que passar pelo Chia, o Chia resolve. E é por isso que esse adjetivo de manipulador, líder, porque seu nome foi citado pelos próprios que conversaram com você. Aí o Chia respondeu. Falou assim, super entendo o motivo. Aqui quem quiser, pega uma frase, corta do jeito que quer e põe uma conotação como quer. Sobre falar comigo, eu concordo. Mas eu acho também, mas eu também falo com Dudu, Creu, Matheus, com quem eu precisar falar que seja feita a jogada que imaginemos que possa funcionar. Não existe minha autorização para nada. O que acontece nesse lugar, que não tem respeito por ninguém, a Sayori, né? Que não respeita ninguém, a Sayori, ela fala:
mais da última vez a gente sobrou no Resta 1 e falei pra você, não estou combinando jogar com o Matheus. Se ele jogou com uma pessoa, eu votei em outra. Não é jogar junto. Dessa Saori entrou no meio, né, que ela foi citada. Aí falou assim, mas o que o Matheus falou depois da roça é, Chia, nossa jogada deu certo. E de fato essa conversa aconteceu, tá? A Saori ela não tá doida inventando conversa, não. Esse daí de fato aconteceu. Que, assim, o que o Chia ele falou, em resumo? Falou assim, não, eu não jogo com o Matheus. O Matheus ele faz a estratégia dele, eu faço a minha, e é isso, segue o jogo. Só que os dois combinaram voto, os dois combinam voto. Os três, na verdade, né? Os três cabeças, né? O Dudu, o Chia e o Matheus. Os três ali articulam votos juntos. Aí o Chia falou assim: não fale de respeito, porque eu fiquei quietinho quando você falou, vai se fuder, Chia. Isso daí falando pra Carol, tá? Que a Carol ela entrou no meio, daí, né? Porque a gente não deu pra ouvir. Não deu pra ouvir porque o microfone dela tá cortado. Daí a Carol, né? Na hora que o microfone dela abriu, daí ela falou o seguinte: mas pode voltar a falar, você tem boca. Se irritou, vai tomar mesmo. Aqui não é jardim de infância. E que você não tem disposição, é diferente. Tira essa máscara. E a próxima pessoa foi a Carol, gente. E a Carol citou a Rai como manipuladora. Aí a Carol, gente, magnífica, ela falou o seguinte: ela, a Rai, tinha dois cães de guarda, um pitbull e um rottweiler, o Will e a Martina. E ela ficava só mandando. Quando tinha problema com ela, os pitbulls vinham pra cima da gente e ela ficava em cima da cadeira dela, de rainha do nada. E foi o Creu que deu esse nome. Porque eu jamais te daria um apelido, porque você é porca. Aí o Valério entrou na discussão. Porque, quer dizer, o Valério ele nem entrou na discussão, gente. Porque o Valério começou a brigar ali com a Tamires, do nada. Do nada. A gente não conseguiu pegar certinho ali o início da treta, porque o microfone dele estava cortado. Daí o Valério, o que a gente conseguiu pegar do Valério falando pra Tamires? O Valério falou pra Tamires o seguinte: boca podre, urubu, comportamento de boca podre, lá fora eu não tenho convívio. Essa reza levanta o Satanás. Inclusive, você pode fazer um tratamento espiritual. A Galisteu te falou, caiu, você não é vítima, boca podre, só fala que não presta quando fala. E a Tamires falou assim, coitada, gente. Aí começou uma discussão ali dentro, ali na arquibancada. E a Carol falou assim, a gente não vai jogar junto, porque ele tá dominando pelo mal. E o Valério daí continuou, boca podre do capeta. E a Raida respondeu daí, falou assim, você acha que ele quer jogar com você? Você faz campanha do Toba. E ele tem 55 anos, amor. Só mando no meu filho que tem 4. E daí a Carol respondeu: eu acho que ela está te manipulando. Você é uma pessoa maravilhosa. Infelizmente, você não concordar com o que eu tô falando, porque você tá do lado dela. Respeito a amizade de vocês. Isso daí é que a Carol disse que o Wallace ele tá virando mandado ali da Rai. Então, o Wallace tá virando ali o mandado da Rai, né, segundo a Carol, e o Wallace ele não aceitou isso, começou a chamar ela de boca podre do capeta, tal. Aí começa uma treta generalizada. A Carol falou assim: o mal tomou conta de você. E o Valério dizendo que não. E a Carol respondendo: outra manipulada. Outra manipulada por ela é o pincher dela, que é a Maria. Ela citou o negócio da louça. Daí a Rai entrou na discussão e falou assim: ela virou fiscal de louça. Saiu a Ioná e virou ela. Meu Deus, ela veio lavar depois de 58 dias de programa. No começo, ela tinha fuso horário, só dormia. Tá gravado, Brasil. E o Valério ali tretando ali, falou assim, eu saí da festa, porque quando ela começa a falar, eu me incomodo. Não ando com ninguém lá fora com esse tipo de dialeto. Não tenho nenhum tipo de profissional que você vai atender esse tipo de menina, apontando ali pra Tamires. Você também me incomoda. Você tem uma carreira lá fora e quem quer trabalhar lá fora, não conheço nenhum profissional da área que atenda uma desqualificada de boca suja. Quando você abre a boca, só sai morcego. Aí, gente, voltando para a discussão original, que era a Rai e Carol, a Rai falou o seguinte para Carol: a Martina que gostava de você, eu nunca gostei de você, seu jeito não me agrada, por isso que a gente é rival. E a Carol falou assim: eu te agradeço por não gostar de mim. Quer ser venerada, rainha? Te venero, rainha, Rai.
Você gosta da gente que te venera? Aí, gente, nessa discussão toda, o Valério começa a debochar da Tamires, começa a imitar o arco e flecha, né, que a Tamires fica fazendo. E daí a Tamires respondeu, ridículo, só sabe peidar e roncar, preguiça de você. Pra mim, você nem existe aqui dentro. Só sabe lavar a louça da Rai. E a Tamires ainda continua, você não tem nada a ver com a minha espiritualidade. E o Wallace, o Valério, né, o Valério, ele respondeu, nada a ver mesmo. E a Tamires respondendo, tava esquecido, porque passou uma grande vergonha. Só passa vergonha esquecida. Veio passar só vergonha, esquecido que veio passar vergonha e ainda, né, ficou repetido ali. E a próxima pessoa é a Sayori para falar quem é manipulador. Estou Shia. Falou o seguinte, a Sayori. Espero que você deixe falar, porque toda vez que falei com você, você saiu andando. Ele fez uma ceninha e ao mesmo tempo pediu voto pra gente eu votar no Nizam, porque a intenção era botar Rai, Nizam e Martina na mesma roça. Nessa última roça, ele sempre estava afirmando que não votava, nem jogava com Matheus, e o Alas, que só conversava com ele sobre vida, que jamais falaria das estratégias dele pro Alas. Conversei com ele lá embaixo e falei, não acho inteligente colocar a Rai nessa roça. Acho que vale mais a pena testar a Maria, que ainda não tinha ido para a roça. Daí o Chia cortou, né? Assim, a Sayuri, né, pensava que o Chia não ia cortar ela, mas cortou. E a Chia falou assim, sim, a gente pensou em fazer algo junto, que vocês não esperavam, e ficaram com a cara e bunda. A gente fez e deu certo. Porque Martina olhou pra gente e falou, caralho, vocês estão jogando juntos? E ninguém de vocês sabia. Volto a dizer, não preciso contar para você, nem para ninguém do seu grupo, o que eu falo com o Matheus ou com qualquer outra pessoa. Essa hora ele falou assim, mas não jure por Deus que não joga junto. Aí, gente, lá na arquibancada começa uma discussão entre a Rai e o Mesquita. Que a Sayori tinha dito o seguinte: tinha um lance que tinha que sobrar Rai, Mesquita ou Duda para vetar a Rai. E daí a Rai falou assim: bando de cuzão, tão bom de prova, Mesquita, e quer me vetar também? E o Mesquita respondeu: estratégia de grupo. E a Rai respondeu: estratégia, entendi. Vamos fazer prova junto lá, porra, que vença o melhor? E daí o Mesquita falou assim: mas não foi ideia minha. O Mesquita se tirando. O Mesquita ali não queria ficar nesse papo, se tirando ali do assunto. E no meio desse caos todo, gente, o Fabiano, ele assumiu que ele queria cair na roça. Então, assim, a máscara do Fabiano caiu ali. Né? Ele tinha pedido para ir para a roça, né? Na última roça, né? De antes, na penúltima roça, ele que pediu para ir para a roça. Ele pediu para ir para a roça e para Carol ele disse outra coisa completamente diferente do que ele tinha dito. Então, caiu a máscara do Fabiano agora, né? E assim, gente, de verdade mesmo, eu acho que não tem ninguém torcendo pro Fabiano, mas, né, a VTube tá estragando esse programa, né? A VTube tá estragando a Fazenda votando ali pro pai dela, né? E o Fabiano não faz absolutamente nada. O cara pediu pra ir pra roça e voltou. É impressionante isso. Porque se fosse pelo público, ele já teria saído já há muito tempo. Mas a VTube tá lá, né, estragando o nosso entretenimento. E o próximo foi o Mesquita. Mesquita apontou o Chia como manipulador e disse o seguinte: o Mesquita disse o seguinte: você é um cara que escutei muito. Você puxava um pouco pro seu lado para te ajudar a fazer essas jogadas e te favorecer de alguma forma. Inclusive, por um descuido meu, eu deveria ter salvado a Duda e não prestei atenção, porque a gente tinha acordo. Eu acho que a palavra manipular tem a ver com mexer. E acho que você tá nesse ponto aqui, hoje, por isso. Você manipulou com Matheus e isso é incoerente, ainda mais baseado no começo da história, que você tinha a mesma opinião que eu sobre o Matheus, que não gostava do Matheus, né? E assim, o Xia não quis falar muito não, falou um pouco ali, então vamos pro próximo, gente, que foi a Duda. E a Duda colocou o Dudu como manipulador. E a Duda falou o seguinte sobre o Dudu: eu vou colocar o Dudu aqui porque na dinâmica de farinha do mesmo saco, muitas pessoas me apontaram como se eu fosse manipuladora da Ioná. Eu estou colocando ele aqui para mostrar como vocês são hipócritas. E quando ele estava com o chapéu, vocês não foram capazes. Aí o Dudu respondeu: quero aproveitar e pedir um pouco de respeito pelas suas falas na casa, porque talvez você ficou revoltada, mas eu nunca te condenei ou te tratei mal. Quando você me deixou sobrar no resta 1, ai, gente, tadinho do Dudu, sobrou no resta 1, gente. Ai, gente, ele é muito coitado, sabe?
E o próximo foi o Fabiano, que apontou o Dudu também como manipulador. Só que quando ele foi apontar ali o Dudu, a Carol entrou no meio, daí a Carol começou a falar com o Dudu. Falou o seguinte pro Dudu: você joga com o Xia ou não? O Brasil quer saber, Dudu, se você joga com o Xia ou não. Daí o Dudu falou assim: um voto individual. E a Carol respondeu: você tá no grupo do Xia ou não? E daí o Dudu falou assim: não tem questão de grupo, Carol. Você não acreditava em grupos e agora vem falar de grupos? E uma coisa é fazer estratégia com pessoas por acordo de jogo. E a Carol continuou: sim ou não, Dudu? E o Dudu não respondeu, gente. O Dudu arregou. Porque, gente, o Dudu, ele já falou já lá dentro da casa já que a prioridade dele agora é o Xia. Ele já faz parte do grupo já, porque ele fica falando ali perto do Xia, né, sobre o grupo do Xia, fala assim, nosso grupo. Ele fala direto, o Dudu ali pro Xia. Ah, o nosso grupo, Xia. A gente junto, Xia. Então, o Dudu, ele realmente faz parte do grupo ali do Xia. De verdade mesmo. E né, o Fabiano não falou nada, não falou absolutamente nada ali, né, relevante. Então vamos pro próximo, que foi o Valério. O Valério colocou o Dudu como manipulador. E daí citou o cabo de guerra ali, que teve a treta ali dele com o Valério, né? O Dudu com o Valério, que a gente acabou de falar agora em pouco. A gente falou sobre essa treta. E o Valério falou o seguinte: você assumiu que gostava de ver as meninas uma afrontando a outra, agressivamente quase. Aquela situação, eu sei que você não manipulou, mas eu pulei da minha cama para dar um stop no edredom. E você pulou para que eu soltasse. E daí o Dudu falou assim: quando eu vi você entrando na briga, puxando o edredom, eu falei: solta, a briga não é sua. Porque não queria que você entrasse numa briga com as garotas. Imagina se tivesse puxado e você e você não tivesse segurado e ela teria batido a cabeça. Ah, Dudu, para de mentir, Dudu. Tu não pensou nisso, homem. Tu não pensou nisso, né? De verdade, tu não pensou nisso. Tu pensou que o cara ia querer um entretenimento ali, o cara queria aparecer, e daí tu queria aparecer também. Olha só, é muito mais simples falar a verdade, né? Mas o Dudu continuou. Assim, já percebi você sendo agradável na minha frente, mas pelas costas falando muito mal daquela pessoa. Ela me condenou por ter falado mal dela para alguém e já vi você falando. A mesma pessoa faz a mesma atitude. Mas por que ando do lado? Porque ando do lado não presta? Daí o Valério falou assim: eu não vou ficar falando que discordo. Inclusive falei pra Carol e pro Fernando. E a Ray, ela soltou uma frase maravilhosa pro Dudu, que foi: você nunca vai ser Carelli. Nunca. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Assim, de verdade mesmo, o Dudu ele sonha em ser o diretor do reality. Ele sonha. Mas ele não. Ele é o participante, ele tem que se diminuir a tal. Ele não é o diretor. E a Rai continuou falando sobre o Dudu. Foi o seguinte: você mesmo me desrespeitou na primeira semana, sempre me desrespeitava por trás, só que você não fala na minha cara, porque senão é machismo. Entre mulheres não tem problema, né? Rivalidade feminina mas machismo não. Quer se fazer de coitado? Vai a merda. Maior manipulador do programa desde a primeira semana. E essa daí é a pura verdade, gente. O Dudu ele faz esse jogo de fazer uma criar conflito com a outra, porque aí ele coloca as ideias, as opiniões dele na cabeça da fulana ali que tá brigando com a pessoa. Então, por exemplo, a briga de Rai com Duda, com Sayori, o Dudu vai lá plantando ideias na cabeça de Sayori e de Duda sobre a Rai, vai lá falando. E daí elas usam este mesmo argumento que o Dudu utilizou, né, para usar contra elas. Então, assim, de verdade mesmo, o Dudu ele manipula as meninas para ele impor as ideias dele, para ele ter as ideias, as opiniões dele sendo rebatidas ali contra a pessoa. E assim se encerra esta dinâmica. Quando encerra essa dinâmica, gente, e a gente vai para casa, meu Deus do céu, a treta generalizada que teve. Meu Deus. Porque começa uma treta generalizada entre Maria, Rai e Carol. Que a Maria começa a falar o seguinte pra Carol: fica quieta, Carol. Se bota no seu lugar, Carol. E a Carol fala assim: você vai sair rolando. E a Rai entrou na discussão e falou assim: chama o Uber Black. Você consegue pagar pra mim, né? Só sua passagem deve ser 22 mil. E a Carol daí falou assim: reclama com o meu macho. Essa hora ele deve estar trabalhando. Tá reclamando de quem tá me comendo? Tem que pagar mesmo minha passagem? Se manca. Você não lava, não esfrega, não faz nada e faz por cima. Daí a Maria falou assim: você vai se tocar? Eu fui defender você, chamou a menina de racista e fui defender você. Você é podre, Carol. Você sabe gritar?
Sua linguagem é essa? Sua bunda tem inveja da sua boca porque só sai merda. E a Carol daí respondeu, você é nada. E é a mesma coisa, é Maria, assim, latindo, vai latindo. E a Carol chama assim, vai chihuahua, pincher, sua dona tá aí, caladinha que a dona tá aí. Usa aqui a coleira, vai, usa a coleira. Continuou a discussão entre Carol e Maria. A Carol falando o seguinte pra Maria, falou assim, aqui não é Power Couple não, safada, aqui é a Fazenda. E a Maria falou assim, você nunca será Jojo Todinho, Carol? Nunca. E a Carol disse que Maria seria cancelada. Daí falou assim, veio aqui pra caçar macho. E a Maria respondeu, podre, sem personalidade. E a Raia ainda continua, a Carol ainda continua, cala a boca, papagaia. E a Raia entrou no meio e falou assim, vai fazer a unha para passar seu tempo. Aí, gente, nossa, o rolo daí de novo, né? A treta generalizada continua. Que a Carol falou assim, vem fazer. Ah, você é imprestável. A empregadinha já lavou, né? E a Carol chamando a Maria de planta. E a Maria falou assim, vai, boca suja. E a Maria respondeu, prefiro sair planta a sair como barraqueira. Você é subterrânea. Subterrânea. E a Raia ali respondeu, você pega seu avião e vai embora se estiver cancelada, né? Você não tá nem aí pra nada, Carol. Você não liga nem pra sua imagem, nem pra você mesma. Precisa de aceitação das pessoas para ser alguém na vida. E a Carol daí respondeu, essa daqui vai sair cancelada. E a Maria respondeu, e você já tá. Não, nem sabia quem você era. Vai fazer mais uma plástica. E a Carol respondendo, vai caçar macho. Veio caçar macho aqui, né? Veio caçar macho. E apontando ali pra Maria ali. Ah, você veio caçar macho. Planta carnívora, é a Maria chamando uma boca suja. E continua, gente, nessa trocação aí de ofensas aí, uma entre a outra. Que maravilhoso, hein? Que maravilhoso. E a Carol falou o seguinte: galinha que acompanha pato morre afogada. E a Raia ainda continuou, soberba, ninguém gosta de você, ninguém te atura. Nunca estive errada, sempre estive certa, sua primeira impressão já dizia quem você era. Ela se incomoda porque foi rejeitada desde o primeiro dia. Eu te rejeitei e não quis ser sua amiga porque você é escandalosa, sem educação, soberba. Não deve ter uma merda no cu e fica falando que tem. A pessoa que mais fala é quem menos tem. Conta várias histórias diferentes. Enquanto tá rolando todo esse conflito, a Michelle, ela tava irritada com a divisão de cama de casal. Ah, Michelle, vai se irritar agora com cama de casal, né, mulher? Pelo amor de Deus, tu não vai se irritar agora, né? E a Michelle falou assim, não foi, né, eu vou fazer a voz dela. Não foi comunicado pra casa, coletivamente. Eu perguntei, alguém vai ficar? E falaram, não tem ninguém. E tinham várias pessoas. Aí a Duda tava ali na conversa e falou assim, se foi combinado entre vocês dois de revezar a cama, tá certo em revezar a cama, tia. Daí a tia falou assim, você viu a gente revezar? Daí a Duda falou assim, a gente tem que revezar agora. Agora tem que revezar, tem que ter o revezamento de cama. Daí a tia falou assim, eu cheguei pra ele no segundo dia e falei, você consegue entender que sou um pouco maior que você? E não tem como. E ele falou, vou falar com a Duda. Aí a Michelle falou assim, independente disso, a Carol e a Kate não são um casal. Por que elas não se separam? Né? Por que elas não dormem em camas separadas? Por que elas precisam dormir em cama de casal? Pelo amor de Deus, viu? Pô, assim, é procurar sarna pra se coçar, gente. Sinceramente, é, é pouco problema, né, que tinha lá dentro da fazenda. Não é possível pra tu ficar se incomodando com divisão, com cama de casal. Só porque você quer dormir juntinho ali com o Shaya. Só por causa disso. Aí, gente, começa uma discussão entre a Duda e o Matheus. Que a Duda falou assim: se na terça-feira eu tô lá e quero ou sair, por que você não vai comigo? Por que você não vai comigo na roça, né? Daí o Matheus falou assim: você faz seu jogo, faz sua jogada aí pra me colocar na roça. A Duda falou assim: é um convite, vamos junto. O Matheus falou assim: faz a jogada, você não é jogadora também? E a Duda continua ainda, falando assim: falou que queria me ver lá fora, que tava me devendo a sair. E o Matheus falou assim: você não sabe, você não sabe tudo que eu argumentei antes de falar com você. Você não precisa saber, mas o Brasil sabe. Ah, mas o Brasil sabe. Daí a Duda falou assim: mas sair vai ficar mais feio ainda para você. Daí o Matheus falou assim: será? Será? Será que não foi premeditado? Será que não foi jogo? Pergunta para sua amiga que é inteligente. Ai, gente, é o Matheus, nossa senhora.
Nossa senhora, quão chato foi assistir essa briga. Meu Deus do céu. Porque o Matheus, ele começou a falar assim, sai, será? Ai, o Brasil sabe. Ai, o Brasil sabe. Ai, o Brasil sabe. O Brasil sabe. Será? Será que é isso mesmo que aconteceu? Duda, eu não gostava de você, Duda. Eu só queria uns beijinhos. Duda, eu só queria uns beijinhos. Começou a falar assim. Começou a falar, ai, eu nunca gostei de você, Duda. Eu nunca gostei de você. Eu nunca gostei de você, eu só queria dar uns beijinhos, só eu não queria ficar de casal. Eu não queria ficar de casal. E a Duda falou assim, você que quis ficar de casal. Aí o Matheus começou a falar assim, inclusive, Mesquita, cuidado com a Duda que ela tá te usando. Aí o Mesquita falou assim, obrigado, você é um ótimo conselheiro. Tava precisando do seu conselho. E daí o Matheus falou assim, inclusive, ela tava te chamando de feio e ainda te chamou de pior jogador, de burro. Ela te chamou de feio e nunca ficaria com você aqui dentro. O jogo dela é esse. Ela nunca ficou mais de 2 dias sem estar em volta de uma imagem e presença masculina aqui dentro. E a Duda falou assim, e você também. E você também, né, que fica pulando de casalzinho em casalzinho. E daí o Matheus falou assim, eu fiquei 4 dias depois que fui traído. Nossa, como ele foi traído, gente. Como o Matheus foi traído dentro dessa casa e ficou 4 dias. Olha só a evolução do Matheus. Ficou 4 dias sem ficar com ninguém. Nossa, tadinho dele, gente. Ele ficou 4 dias, gente. Nossa, é muito tempo. É muito tempo, né? É muito tempo. Aí o Matheus, gente, começou ali a querer infernizar todo mundo. E daí falou o seguinte. Falou que a Gabi alertou pra Tamires ficar longe da Carol. E a Carol e a Tamires voltou a ficar próxima da Carol. E daí a Gabi não tá gostando disso. Daí o Matheus falou assim, tudo que a gente fala de jogo, você pode ter certeza que aqui tem palavra. Tanto que falei que a Tamires era para arrestar, porque eu quis. Nunca tive embate com você, nem vou procurar. Eu queria que restasse uma de vocês, mas vi que nenhuma iria restar. Tanto que esqueci de falar no apontamento que a revolta da Gabi, ela te avisou para ficar longe da Carol. Daí a Carol entrou na discussão e falou assim, ai Matheus, tira o meu nome da sua boca. E o Matheus falou assim, várias acusações que a Carol fez contra você. Tá perto dela agora. E a Gabi te abriu o olho. Daí a Carol falou assim, vamos ver então, Matheus. Quando bater numa roça e voltar, eu vou fazer questão de olhar para você e falar assim, e aí, Matheus? Eu queria ser uma mosca para saber o que o Brasil acha de mim. Daí o Matheus falou assim, você é muito foda aqui dentro, né? Você se acha muito foda. E a Tamires entrou na discussão, né? E a Tamires foi citada. Ela falou assim, mas é conveniência, mas é convivência. Meu aliado aqui é o Dudu. Ela, a Carol, não é minha aliada. Daí o Matheus falou assim, mas ela te acusar de racismo e se juntar com ela de voto, de convivência? Daí a Tamires falou assim, mano, a gente convive. Não tem como separar a casa. Não tem como separar a casa. Um lado fica pra Tamires, um lado fica pra Carol. Não tem como. Daí a Carol entrou numa discussão, falou assim, Tiririca. Chamou o Matheus de Tiririca. E aí ficou feio, Matheus. Chamou o Matheus de Tiririca e falou assim, para de mentir. Quem jogou creme na cara dela foi a Martina. Eu cuspi na cara da Rai. Ela falou pra Rai, para de querer, porque você não tem protagonismo. Você não tem nada aqui, caraca. Aí a Tamires falou assim, eu deixei claro para todo mundo que não vou faltar com respeito com tudo que a Gabi fez. Ela iria longe no jogo e ela se sacrificou seu jogo por uma atitude da Rai, Martina e Carol. Daí o Matheus falou assim, eu falei pra Gabi, você tem coração mais gigante aqui dentro. Daí a Tamires falou o seguinte, ela se sacrificou de forma impactante. Uma foi expulsa, a outra voltou porque a Ioná fez cagada, muito babado. Enfim, vai rolando as águas. Aí o Matheus começou a falar que tem pessoas negras na família e que não entende como a Carol voltou a se aliar com a Tamires porque ela acusou a Tamires de racismo. Gente, olha, ficou nessa discussão há muito tempo, muito tempo. E a Duda também e o Matheus ali sentaram ali para conversar também, ali para esclarecer as coisas também, né? E quando eles sentaram ali para ficar discutindo, porque a Duda e o Matheus ficaram discutindo ali sobre a antiga relação deles. Nesse momento, o Matheus ele depois foi lá pro quarto e a Maria reclamou sobre isso. Porque a Maria falou assim, não, se resolve com a Duda. Você tem muito kikiki com ela. Você não segura a onda e toda hora tá respondendo ela e a Sayori. Toda hora eu tô escutando merda delas. Toda hora você tem que resolver com ela. Resolve os negócios com ela e depois a gente conversa. E daí o Matheus falou assim, mas o que eu tenho a ver? O que eu tenho a ver com isso? Daí a Maria falou assim, eu falei pra você, desde a academia, pra parar de dar palco. Você responde tudo que elas falam. Tava você e Duda de frente, conversando.
E o Mesquita que nem um idiota dentro do closet falando mal de você. Eu escutando um monte de coisa delas. Não tem posicionamento entre mim e você. Tem posicionamento entre você, Duda e Sayori. Sua pauta é Duda e Sayori. Principalmente a Duda. Você está sempre dando muita atenção pro assunto. Tomou esta chamada aí da Maria. Assim, gente, é um casal frágil, né? É um casal que eu, pelo menos, vejo que não vai muito pra frente. Eu acho que não vai muito pra frente a Maria ali e o Matheus. Eu acho que os dois estão se usando ali. Os dois estão se usando ali como casal ali pra tentar ver alguma coisa. Porque eu não vejo química entre eles. Eu não vejo algo acontecer entre eles. Sinceramente, eu não vejo nada de uau deles. Então eu acho que é um casal que não acontece, sabe? É um casal ali de fachada. E bom, estes foram os acontecimentos do dia na Fazenda 17. Deixe seu comentário aqui, o que você achou dessa dinâmica, o que você achou também do Mesquita ganhar o poder do Lampião, o que você espera do Super Paiol, que abriu a votação hoje, segunda-feira hoje, né? Ontem abriu a votação domingo, e hoje, segunda-feira, fecha esta votação. Quem que você quer que sejam os 4 que vão pro Super Paiol para 2 ser eliminados na terça? Deixa sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários, que a gente está lendo tudo. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me viu até aqui e tchau!